Então, o delírio do livro, de certa forma, não está acontecendo na ação do livro. O Stephen também está delirando. Os delírios do Stephen, salvo um, que a gente vai chegar logo mais, também não estão afetando. Aquilo não está acontecendo no livro. Você tem páginas e páginas e páginas, eu digo mesmo dezenas de páginas, para descrever cenas que acontecem entre um intervalo de 2 ou 3 segundos na ação do livro. E que, de novo, não estão tendo efeito na consciência dos personagens. Os personagens, quando eles aparecem fazendo as coisas, eles não estão sendo afetados pela loucura do que está acontecendo. Mais que isso, conforme a bebedeira avança, conforme o Stephen bebe mais e mais absinto, os delírios do Bloom vão começar a ter personagens, falas, acontecimentos da vida do Stephen naquele dia. O Stephen vai começar a incorporar nos delírios dele coisas que aconteceram com o Bloom, frases que ele ouviu durante o dia, imagens que ele viu, coisas que o Stephen jamais poderia saber. Mais para o fim, os dois vão começar a delirar sobre coisas que aconteceram no livro, e não com eles dois. Então, quer dizer, é como se o narrador, aquele narrador que estava tentando esgotar os limites da linguagem, coisa e tal, tivesse muito embriagado e alucinando, e começasse a botar para fora os próprios temas do livro. É como se o próprio livro... É muito brego o que eu vou falar, e não é exatamente isso, mas é como se o próprio livro estivesse sonhando. Assim. Então, como o livro está delirando e tal, o livro começa a sonhar, e o livro vai sonhar com si mesmo. Então, ele vai pegar os temas do dia, né, culpa, religião, adultério, antissemitismo, tudo, voyeurismo, religião, família, relações paternais e filiais, tudo que aconteceu naquele dia vai voltar nesse delírio teatral que não está afetando a ação. Né? Então, agora o livro o livro é um livro, né? Não é uma metalinguagem, não está evidenciando isso dessa forma, mas ele está dizendo que a carga simbólica do livro todo não passou despercebida ao próprio livro. Né? No esforço do livro em dar conta de tudo e tentar ver os acontecimentos e as pessoas por ângulos e perspectivas diferentes, o livro pegou isso, o livro entendeu isso, de certa forma. E na hora que ele fica bêbado, isso sai, um vômito delirante do livro, de 300 páginas, mas é o que deu. E então é uma espécie de reconstrução simbólica do livro constante. Assim. Uma boa maneira de ler esse capítulo sem se encher muito o saco é pensar isso, é pensar que são coisas que o livro está falando e pensando sobre si mesmo, mas está meio bêbado. Então, para falar, por exemplo, da relação entre religião, Estado, e sob a perspectiva prática e científica e humanista do Bloom. Então, o Bloom vai estar sendo julgado, vai estar sendo condenado, tal, mas aí vão aparecer uns sionistas e uns irlandeses e vão falar: não, o Bloom é nosso rei, o Bloom é nosso líder, o Bloom é um cara humano. E aí aquele delírio vai crescer e ele vai mostrar as propostas dele, que vão ser as propostas práticas dele, de organizar a sociedade e fazer módulos de transporte. Aí vai virar a nova Bloom Musalém, né? a Jerusalém do Bloom. E aquilo também vai para o diabo, para o diabo, para o diabo. Aí o nacionalismo vai tomando, aí vai entrar o Book Mulligan e vai falar: não, esse homem ele é um anormal sexualmente, ele é afeminado, na verdade ele é uma mulher. Aí o Bloom vai cair de costas, vai levantar a perna e vai parir 8 filhos. Então, quer dizer, isso é descrito, vai sair uma criança, vai sair outra criança, vai sair outra criança, vai ser assim. E depois eles vão encontrar a dona do puteiro, que é a Bela. E o Bloom, né, quer dizer, o livro vai estar focado um pouco nessa coisa dessa ambiguidade andrógena do Bloom. Então a Bela vai virar o Belo e o Bloom vai virar uma mulher, vai ficar de 4 e vai ser estuprado pela mulher de uma maneira grotesca e
hilária e meio granguinhol, assim, sabe? Toda com eloquente, cheia de chibatas. Então, quer dizer, aquele prazer, certo prazer que o Bloom tem com violência, com laivos de sadomasoquismo vão aparecer com ele sendo estuprado pela dona da zona. Uma hora eles vão começar a tocar piano e todo mundo vai dançar, nós temos derviches girando, e aí o Dédalus vai ver a mãe morta, vai ver um fantasma da mãe e vai me perguntar, mas eu matei você? E ela, bem joycianamente, não vai dizer que sim nem que não. Ela fala, olha, talvez. E essa é a única hora, inclusive, que alguém é afetado pelo que está acontecendo, né? Eles vão olhar para o Dédalus e o Dédalus está cinza, como se tivesse visto um fantasma. Não sei direito. Tem 550 milhões de explicações para isso. Eu acho só que ele lembra da mãe no meio da coisa toda da bebedeira, e ele também está louco de absinto, né? Absinto é uma bebida que supostamente induz alucinações. Enfim, já tomei, não aconteceu, mas então ele pode estar alucinando também em par com o livro. Não tem uma explicação muito melhor para isso. Mas assim, ele é engraçado o capítulo. Ele é divertido porque tudo que foi contado às vezes de forma meio solene, ou essas alusões, você tem que perceber que o Shakespeare é o Bloom porque ele tem um filho que morreu com 11 dias, e o filho do Shakespeare morreu com 11 anos, e o Bloom e o Dédalus é o Hamlet. Eles vão se olhar no espelho, os dois um do lado do outro, e vão ver o Shakespeare no espelho. Então o próprio livro vai fazer um pouco de troça, vai fazer um pouco de diminuir, né? Vai fazer um esforço um pouco para diminuir o peso dessa carga simbólica, e vai dizer, acho e entendo, que a simbologia das coisas, ela não é uma atribuição, talvez, deixa eu tentar falar isso não sendo idiota, que a simbologia desse dia, que a simbologia do que está acontecendo ali no dia 16, coisa e tal, ela não é específica àquele dia, né? Os nós e laços e coisas que podem ser, aquilo é só um dia, e talvez seja uma afirmação desse valor simbólico e carregado disso, né, que o Joyce via no dia a dia, né, e no uso da linguagem, principalmente. Então, é meio árido mesmo, mas é divertido e vai preparar mesmo agora o leitor para a parte final do livro, né, para o chamado Nostos, né, que na Odisseia é conhecido como um momento, já a partir do momento em que o Odisseu retorna, né, que ele vai lá para um cuidador de porcos, numa cabana desse cara, e fala que é o Odisseu, e aí eles vão fazer todo o ardil para contar para o Telêmaco primeiro, para ele ir lá e esquartejar e matar todo mundo que está tentando ficar com a Penélope. É conhecido como Nostos, né, na Odisseia. E isso é meio que para encerrar o dia mesmo, é meio que para dizer, olha, toda a simbologia desse livro, tudo que foi armado, vai ser triturado e regurgitado, triturado e regurgitado, triturado e regurgitado o tempo inteiro, e mostrar também como, que é outra coisa que o livro fez muito, né, uma outra operação comum no livro, que essas simbologias, que essas evidências de relações, elas são mutantes. Uma hora vai ser uma coisa, tem horas no livro que o Dédalus é o Odisseu, tem horas que não tem Odisseu, tem horas que a relação é mais próxima, tem horas que com um símbolo determinado é mais próxima, tem horas que é muito vaga e você pode encaixar qualquer um naquela. Enfim, ele vai mostrar uma espécie de vastidão de possibilidades, né, que o livro ofereceu para interpretar as ações ocorridas naquele dia. Tem uma ideia que eu acho um pouco, talvez, antiga, que é dizer que quer dizer que o livro seria a vida resumida, né? Que o Ulisses é a vida num dia, ou que ele pega os aspectos da vida e resume num dia, e é um dia onde a gente vai morrer, onde a gente vai nascer, onde a gente vai se apaixonar, onde a gente vai transar, enfim, tudo vai acontecer. Eu acho que um pouco o que esse capítulo tenta é não resumir um dia, não resumir a vida num dia,
mas de certa forma expandir a vida, né? De certa forma mostrar esses horizontes de possibilidade. E não é um livro de autoajuda, assim, embora eu tenha falado aquela coisa do amor e coisa e tal, isso tudo é ambíguo no livro. Tem um livro do Declan Kibbard, que é um acadêmico de Ulisses, que chama Ulisses e Nós, que é meio assim, o que Ulisses pode fazer para melhorar a tua vida. Isso é o livro é legal, é menos idiota do que parece, porque ele é caloroso e afetuoso com o livro. Mas é besteira, assim, não é que o livro vai expandir a consciência de ninguém, coisa e tal. Mas eu acho, pelo menos nesse capítulo, que ele mostra que não é você comprimir a vida em 1000 e poucas páginas, é você espalhar ela um pouco. E tem esse sentimento de embaralhamento, esse capítulo, né, que é como se você pegasse tudo do livro, assim, cada papel desses de anotações sobre o livro, e meio que jogasse eles um pouco, misturasse um pouco e lesse na ordem que apareceu, sabe? Embora, obviamente, não seja assim aleatório. Isso, para mim, é o legal do livro, né? Uma espécie de afirmação de possibilidades, de leituras, de perspectivas, né? Como agora, e por isso uma preparação para o final do livro, né? Como agora tudo que a gente acha do livro até agora vai ser colocado em duplo cheque, e tudo que você está torcendo para acontecer o livro inteiro, né? Quem está lendo nessa hora, você realmente quer que eles se encontrem, você quer que o Bloom seja feliz com aquele menino, você acha que o menino precisa de um pai, gente, vamos. E isso não vai se materializar, isso não vai acontecer da forma que você vai esperar que isso aconteça, mas a maneira com que acontece, a maneira sutil e ambígua que acontece, é muito afirmativa do tipo de possibilidade de uma vida, assim, né? De uma vida e, no limite, claro, da representação literária dessa vida, né? Porque resumir a vida é o que qualquer livro faz. Um livro é um recorte, sei lá, claro que 3 milhões de exceções, mas pegar Ilusões Perdidas, sabe? Você vai lá da juventude do menininho, ao jornalista idealista, a corrupção pela sociedade, blá, 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 e ele morre. Aquilo é um resumo de uma vida, né? Que seja um dia, enfim, qualquer tipo de narrativa é um resumo, é uma condensação de uma existência. Eu acho que a operação aqui é outra, de ampliar essas perspectivas e essas possibilidades. O que vai acontecer de realmente importante para o Bloom é que agora ele está virando meio herói. Assim, ele está voltando para casa, ele ainda não quer voltar, ele ainda vai prolongar um pouco a volta à casa, mas ele está tomando uma certa segurança. Ele consegue a batata de volta. Primeiro, ele vai na menina e fala, me devolve a batata. E é mais afirmativo do que ele tem sido ao longo do livro e menos passivo do que ele tem sido ao longo do livro. Ele vai pagar as prostitutas, tirar uma coisa do dinheiro dele, organizar o dinheiro do Steven, pagar o prejuízo. Ele vai ter uma ação importante, uma vitória naquele momento. Ele vai ter essa briga e ele vai interferir na briga. Ele vai falar, não bate nele. O Steven vai acabar tomando um safanão. Mas ele vai agir naquilo, né? Ele vai achar o amigo, o cara que ele sabe que conhece o policial e que sabe que o menino é filho do Simon, e vai falar, olha, interfere ali. Ele vai começar a ter um papel mais heróico no livro, uma atuação mais heróica, né? E os próprios delírios também vão nesse sentido, né? Enquanto os delírios dele, esses delírios de culpa, esses delírios do livro a respeito da culpa do Bloom e de tudo que ele passa, né, dentro da cabeça, também tem algo de realização dos desejos dele, né? Enfim, não fica claro que ele não está gostando de apanhar na bunda, sabe? Ele está gostando de tomar uns tapas e está gostando, de certa forma, de espiar esses pecados. Tem algo ali de realização do que ele quer no livro. E a imagem mais clara disso, mais forte disso, mais bonita disso, é que quando o Dédalus está lá espatifado na sarjeta, ele vai pegar o Dédalus e vai ver o Rudy, né, o filho morto. E aí não fica claro, não dá para saber se é para ele ou se é para o livro, se aquilo teve um efeito, se ele viu ou não, e nem precisa ficar, é evidente, ele termina cumprindo um desejo dele, né? Ele termina pegando o filho morto e vendo o filho morto naquele menino, que a partir de agora ele vai querer cuidar.
e que a partir de agora ele vai tentar, de certa forma, cooptar para fazer parte, né, da vida dele. E aí vem a coisa também da biografia, né, eu fiquei falando na terça-feira dessa espécie de cinismo que os personagens, que o Dédalus vê, né, ao criar uma ficção que tem a ver com a sua vida, como se no momento em que você coloca aquilo no papel deixa de ser sua vida, e no sentido prático mesmo, como se só porque está no papel as pessoas envolvidas ali não vão ter nada a dizer sobre a ficção que as envolveu. E, na verdade, o livro teve consequências drásticas para ele foi processado, ele perdeu amizades, o livro retrata pessoas reais, muitas com os próprios nomes, outras que qualquer leitor da época saberia exatamente quem eram e tal. Então, as consequências também dessa ligação entre vida e obra nessa cena, né, que é ele vai lá e pega o moleque, não sei se vocês lembram, lá atrás, acho que na primeira ou na segunda aula, né, que um dos eventos marcantes, ou que eu elegi para deixar marcantes na vida dele, é que um dia o Joyce estava bêbado no chão e vem um amigo do pai sobre quem pairavam alguns mistérios e questões, e o ajudou e o levou para casa e tal, que é o tal do Sr. Hunter. Inclusive o Ulisses começa, né, como um conto do Dublinenses, né? Ele queria fazer, chamava Um Dia na Vida do Sr. Hunter. E eu sei, acho que o último conto, o The Dead entrou bem no finzinho, por uma outra questão, mas ia ser o último conto, e ia narrar a vida desse sujeito real, o Sr. Hunter, que chamava o Sr. Hunter, e depois que ele percebeu o potencial que aquilo tinha de fazer, de certa forma, colidir naquela cena duas facetas do cara que estava escrevendo o livro, né? A visão dele sobre a própria juventude e a visão dele sobre a velhice, né? Ou a meia-idade, tirado o potencial artístico, né? A visão da vida doméstica dele, vamos dizer. Como se o Bloom fosse a maturidade doméstica e familiar do Joyce, e o Dédalus fosse um impulso artístico. Lembrando que nada disso teria acontecido, a gente não estaria aqui lendo esse livro se não fosse a Nora, né? A Nora esses livros existem por causa dela, né? Esses livros, ela permitiu que ele fizesse esses livros. Ela, além de segurar uma barra pesadíssima com ele, que não era exatamente uma pessoa fácil, ela criou e ajudou o tempo inteiro a criar as condições para que ele pudesse escrever os livros, né? Isso nunca passou despercebido para ele. Isso era uma coisa consciente e constante. Assim, ela viveu por ele. A vida doméstica, ali representada na Molly e no Bloom como uma coisa, como o Joyce mais velho, é que permitiu que esse moleque escrevesse, né? O Mulligan fala, daqui a 10 anos ele vai escrever alguma coisa. Permitiu que ele escrevesse. Então esse é o momento que isso acontece. Ele pega o moleque e eles vão tomar um negócio numa cabana, que é de longe o capítulo mais chato do livro, insuportavelmente chato e cansativo, que é o Eu, que representa justo esse momento em que o Odisseu volta para Ítaca e vai falar com esse outro cara, e eles vão criar esse plano, que ele vai fingir que é um viajante, vai usar um pano na cabeça, vai fazer todo um ardil, né, o Odisseu dos ardis, e antes de voltar para casa. Ele é chato porque, nesse momento, o livro cansou. O livro cansou do Bloom, o livro cansou do Dédalus, o livro cansou de si mesmo. O livro está em leve dor de cabeça pós-bebedeira, assim, sabe? Ele está de saco cheio daquilo. E vai ficar muito claro, a linguagem é chata, o texto é moroso e arrastado, ele é cheio de clichês e não diz nada, ele é um pastelão no meio do livro. É realmente dureza, assim, vencer esse capítulo, o que obviamente é proposital e bate também com o que está acontecendo aqui. Ele é um capítulo sobre identidade, né? Sobre falsear a identidade, eles vão chegar lá e o dono eles chamam de cabman's shelter, né? É uma espécie de abrigo dos cocheiros, é um lugar que fica aberto de noite até tarde para os cocheiros da cidade poderem tomar café e comer um pão. E o Bloom vai levar o Dédalus lá para ver se ele toma um café, come um negócio, dá uma animada, e tem o rumor de que o dono
desse abrigo é o cara que foi o motorista de fuga dos Phoenix Park Murders, né, que é uns assuntos do livro que não deu para a gente entrar, são os assassinatos do Phoenix Park. Os assassinatos do Phoenix Park foi um crime real, que se passa, acho que 20 anos antes do livro, mais ou menos, e um grupo chamado Os Invencíveis, né, os Irlandeses Invencíveis, ou The Irish Invincibles, matou um sujeito, um governante inglês, que era um dos caras que cuidava da relação entre Inglaterra e Irlanda, e a mulher. E esse sujeito, esse motorista, né, que chama Skin the Goat, né, esfola o bode, né, que é o apelido dele, nunca foi preso, desapareceu, e paira esse rumor de que esse cara que está atendendo eles no abrigo é esse sujeito. Tem um outro cara que está conversando com eles, que também, pelas coisas que eles vão conversar e discutir ali naquele momento, não é quem ele está dizendo que é, né? Um sujeito chamado D.B. Murphy, mas que vai mostrar para eles um cartão postal que ele recebeu, o cartão postal vai estar em nome de outra pessoa. E teria um capítulo sobre identidade, sobre enfim, essa preparação para a volta ao lar, né? Ele é importante estruturalmente para o livro. Ele começa primeiro porque a primeira hora que você vai estar com os dois. Aí o livro vai realizar o teu desejo de leitor, que é estar sentado aqui o Bloom, aqui o Dédalus, e eles estão conversando. Um livro comum, um livro sem a ambição do Ulisses, esse seria um momento de conjunção astral. Esse seria um momento que seria narrado como um encontro de almas, como uma coisa harmônica, como de fato eles sonharam coisas parecidas, eles estão pensando coisas parecidas, eles estão sendo meio magneticamente atraídos para esse momento, e eles se encontraram, e agora vai ser lindo e divertido e caloroso e amoroso. E não, o encontro é um saco, o encontro não vai. O Bloom está querendo impressionar o menino, e lembrando que o Bloom tem ambições artísticas e intelectuais e coisa e tal, e ele vê no menino um artista, e como artista, na cabeça do Bloom, o artista é um cara preocupado com questões cívicas e políticas e religiosas e ligado a falar em grandes assuntos e grandes coisas, né? Isso eu atesto como editor. 98% dos escritores não são assim. Eles querem falar das mesmas coisas que todo mundo. Tem 2 ou 3% que falam elevadamente e grandiloquentemente, são chatos. Porque as pessoas são pessoas normais. O Dédalus é normal. E o Bloom fica tentando impressioná-lo e falar de coisas cívicas, de ideias que ele tem para melhorar a sociedade, e meio moralista, e fica dando umas coisas. Não, você não pode andar com esses rapazes vão te levar para um mau caminho. Ele vira um tio chato, assim, o tio do conselho noturno. E o livro narra isso com muita má vontade. O livro narra isso, o Bloom só fala em clichês, o Bloom só fala obviedades, e o Dédalus fica meio arisco com ele, o Dédalus responde mal para ele, fica sem paciência. Sabe quando você está sem paciência com o tio do conselho? E aí o tio do conselho fala, você tem que ser mais, não sei o quê. Ele fala, eu não me importo com isso, eu não me importo com religião, eu não me importo com sociedade. Ele está dizendo meio, eu sou maior que a Irlanda e os teus probleminhas, mas ele tolera, parece, o Bloom. Mas o narrador, de alguma forma, também está te enganando, porque um capítulo tem um final maravilhoso em que o Bloom convida o Dédalus para ir até a casa dele. E o Dédalus vai, e eles levantam e dão o braço um para o outro, e vão andando meio bêbados, assim, bem ulicianamente, né, o narrador meio para, não vou seguir vocês, cansei. E é bem isso que acontece, você vê que o narrador está aqui, eles estão aqui conversando, ele já está meio tipo... Eles levantam para ir embora, e ele decide meio conscientemente não segui-los. Ele fica parado e eles vão se afastando fisicamente mesmo do centro narrativo do livro, e você vê eles dois, você ouve eles dois, o chão, os pés deles no chão, e eles cantando, né? E inclusive o Bloom, a primeira coisa que ele, quando ele ouve a voz do Dédalus, né, ele fala, se eu ganhar dinheiro com esse menino, né? Se ele tivesse um agente, e já pensa em apresentar ele para a Molly, e já tem um indício de que ele gostaria, talvez, que a Molly transasse com o menino. Já começa, toda a cabeça dele está naquele modo dele, do dia todo,
mas o livro não vai te dar isso com o mesmo ânimo que ele está de manhã, que ele está todo alegre, e que você adora o Bloom, e isso tudo no Bloom fica engraçado e revelador das picuinhas que nós, seres humanos, todos temos com a nossa própria cabeça no dia a dia. Fica chato. E eles vão andar um pouco, né? E acabou-se. O narrador vai sair de cena e não vai voltar mais para o livro. O narrador definitivamente não quer mais saber do que está acontecendo e vai sumir do livro. No momento chave do livro, agora o Steven está ficando mais sóbrio. Se há um encontro de pais e filhos, se há um encontro espiritual dessas duas pessoas, cada uma com a sua alma, um buraco na alma, um precisa de um pai, um precisa de um filho, eles têm ambições intelectuais, um tem uma mente artística, o outro tem uma mente científica, as metades da laranja, sabe? Eles estão ali, e você como leitor está realmente ansioso para ver aquilo, porque, sei lá, é o livro, é quem matou quem, sabe? É o fim do livro da Agatha Christie, agora. E o narrador, não vou. E o que sobra para você são 309 perguntas e respostas. Uma vez eu tomei um pau porque eu falei num texto, como se fossem duas pessoas conversando sobre eles que não entendem. Não tem ninguém conversando, não é? O cara botando idiota e não entende nada, cretino. Eu só estava dizendo que parecem duas pessoas conversando sobre uma coisa que elas estão vendo meio de longe e que elas pegaram sem entender o que está acontecendo. Então, como se fossem dois observadores muito neutros, duas pessoas fazendo um verbete numa enciclopédia sobre um assunto que eles não entendem, que eles não têm nenhum contexto a respeito. Então, eles vão pegar aquilo que você está vendo, que é o momento mais importante do livro, e vão criar listas e destrinchar aquilo nessas 309 perguntas, sem nunca, jamais, ou te dizendo, também não é nunca, jamais, mas sem fazer as perguntas certas, né? Sem fazer as perguntas que você, como leitor, quer ouvir. E mesmo essas perguntas, isso vai ficar mais e mais e mais e mais distante até o fim do capítulo, que o Bloom já vai estar dormindo, e é o fim mesmo da participação do Bloom no livro. Ele também já não está falando mais nada com nada. A pergunta não faz sentido, a resposta não responde, e aí termina com um pontão gordo, né, que todas as edições têm. Se a sua edição não termina o episódio 17 com um ponto mais gordo, não é aprovada pelo Joyce. Ele ficava muito possesso com as edições piratas, inclusive porque ele não entendia que as pessoas não colocavam o ponto gordo, que é uma coisa importante para finalizar, né, a participação do Bloom. Bom, o episódio chama Ítaca, é a volta para casa. É tudo que o livro prometeu esse dia inteiro, vai acontecer agora, e vai acontecer apropriadamente sem chaves, né? Eles vão entrar, eles vão chegar na casa para tomar um chocolate quente, e o Bloom não tem chave. E aí ele vai escalar, subir um pouco o muro, entrar, pegar a chave na casa e abrir a porta. Isso vai ser narrado. O que houve? Eles se defrontaram com o portão. Qual foi o problema? Não havia chave. Qual foi a solução adquirida? Um estratagema. Bloom subiu no telhado, abriu a gaveta e não sei o quê. Aí esse narrador, o que tinha dentro da gaveta? 35 papeizinhos, um elástico com não sei o quê, não sei o quê. O narrador está meio... Onde vai a ação, ele vai um pouco tentar se prender e responder o que está ali. Ao fazer isso, parece que é o capítulo mais chato do livro, né? É um capítulo árido e pentelho, que não diz nada. Pelo contrário, é sem nenhuma dúvida o capítulo mais legal do livro. Sem nenhuma dúvida. É o mais bonito, é o que tem as frases mais maravilhosas, é o mais envolvente, é o melhor capítulo do livro, é o capítulo favorito de todas as pessoas que leem o livro, sempre acaba sendo esse. Era o capítulo favorito do Joyce, também, de longe. Na época foi muito malhado, porque as pessoas queriam que o livro se resolvesse, o livro não se resolvia, e o capítulo tomou um certo pau crítico na época. Ele demorou para ganhar esse estatuto de que é bom, mas é muito bom, sério. Todas as pessoas que eu conheço que leram o livro, todas, esse é o capítulo que depois de um ano que você leu, você vai lá, volta e lê umas perguntas e umas respostas. Porque ao criar essas listas e essas descrições,
o que vai emergir ali de poesia, de ditos, de ideias, de coisas contadas frias e racionalmente, coisa e tal, é um volume muito impressionante, é muito divertido, é muito claro. E também, pô, você já passou por 16 montanhas, sabe? O Borges tinha aquele poema sobre Ulisses, que é, acho que é ajude-me a chegar no cume dessa montanha. E o livro te dá um respiro. Agora você não precisa fazer nenhum esforço para entender o que está acontecendo. Ele vai te falar o que está acontecendo. Sobre o que eles conversaram, sobre a imutabilidade do não sei o quê, e a força da gravitacional das estrelas e tal. A sacanagem é que parece que a conversa é legal e que está acontecendo e tal, e você nunca vê a conversa, você nunca está na cabeça do Bloom, você não sabe o que ele está sentindo pelo moleque, você não sabe o que o moleque está sentindo por ele. Mas, pelas perguntas e respostas, você vai conseguindo tirar muito dali, ele te dá muita informação, específica, o peso do Bloom, onde está dentro da casa do Bloom a nota de suicídio do pai dele, onde ele guarda a única camisinha que ele tem na casa. Ele vai te dar coisas que, para quem já leu o livro inteiro, sabe, que vão uma espécie de preenchimento dos ocos e vazios que o livro deixou para você até agora, sem fazer isso de uma maneira óbvia e evidente e ridícula e que não combine, né, com a evolução estilística que cada episódio foi tendo. Eles vão ter essa conversa, o Bloom vai gostar do Stephen, vai ficar animado com o Stephen, vai querer fazer planos com ele, vai oferecer para dormir lá, ele vai dizer não, vai ser gentil, mas vai dizer que não, vai falar da mulher, vai falar que eles podem isso, que eles podiam ler, que eles podiam aquilo, que eles... vamos se ver de novo. E aí o Dédalus, meio sem se comprometer com nada, aí ele murcha de novo, mas tudo isso é dito, sei lá, de uma forma científica. Quantas vezes Bloom havia se encontrado com Stephen Dédalus desde até aquele dia? Aos 5 anos, quando estava parado na porta, deu um tapinha na cabeça do Dédalus. 5 anos depois encontrou o Dédalus, não sei o quê. Eles se lembravam deste evento? Bloom, sim. Dédalus, não. O que Bloom se lembrava desse evento? Que o menino vinha de uma família com o papai. Então, a partir dessa espécie de jogral, né, entre um e outro, tudo que você um pouco quer saber do livro, ou que o Joyce quer te entregar do livro, vai emergir ali, né? E é, infelizmente, ou felizmente, ou o que for, anticlimático. Nada é definido, nada da relação deles vai se fixar. Eles, num certo momento, vão gostar um do outro, eles vão estar se divertindo, falando frases em hebraico, aí o Bloom vai mostrar para ele como é que escreve hebraico, aí ele vai escrever uma coisa, acho que em latim ou francês, para o Bloom. Eles vão lá ter uma coisa, mas você não vai ver isso, você nunca vai viver o prazer ali de estar juntos que eles estão sentindo. E é um livro que ele é sobre isso, é prazer de conversar com o outro, é prazer ele te dá prazeres, né? E tem uma coisa nisso que é um momento estranho para os dois, é um momento esquisito na vida dos dois, pelo seguinte: se você pegou o livro todo, o Dédalus está num teatro, ele tem que se mostrar, ele sabe o que ele vai falar, e ele fica pensando conscientemente no que ele vai dizer e no efeito que vai causar, e fica ressentido se não é percebido como o gênio que ele acha que é. O Bloom, em modo meio defesa, né? Meio defletindo todo mundo e tentando não deixar passar ali a maré de hostilidade que costuma cair sobre a cabeça dele. E agora eles estão conversando. Mas parece que é a primeira conversa honesta e sincera e sem um peso por trás, né? É uma coisa, é um momento de estranhamento para os dois. Para emular esse estranhamento é que o livro vai criar essa narrativa. Isso um pouco, sei lá, acho eu. Então, ao narrar um microfone, ao descrever um microfone como se fosse uma coisa totalmente alienígena, como se esses dois narradores aqui em cima tivessem... É uma coisa de ferro com uma protuberância redonda, com um arco. Ele vai criar um estranhamento e vai te forçar, como leitor, a reconhecer esses objetos naturais e corriqueiros como algo, como inteiramente novos. Esse é o esforço, esse é o porquê, eu acho,
desse capítulo, algo de novo ali. Esse novo vai ser evidenciado para mostrar que o novo está no comum, né? Que o novo está nesse banal. De novo, não é autoajuda, não é a beleza, respirar os lírios do campo, não tem nada disso. É só uma operação estilística para ressaltar o estranhamento do mundo e a potencial força que isso tem no momento dali da vida desses dois personagens. Eles vão tomar o chocolate quente, eles vão... O Bloom vai convidar o Dédalus para dormir lá, o Dédalus vai falar que não, eles vão sair, vão fazer xixi, olhando para as estrelas, vai passar uma estrela cadente, que é um momento maravilhoso do livro. Eles vão falar o que o Sr. Bloom achava das constelações, da constelação de Órion, vai ser super poético e super bonito, contado de um jeito frio e seco e duro. Só lendo, eu separei 2 trechos depois para dar um exemplo bom de como ele consegue ir para esses 2 graus de anotação enciclopédica e altíssima reverberação emocional da coisa. E, bom, eles vão se despedir, vão se cumprimentar, enquanto vão estar badalando uns sinos, vai ser uma coisa meio... E ali, aquilo é o livro, é aquele encontro. E aquele encontro, como tudo no livro, ele não é o que ele se anuncia a ser, né? Ele é ao mesmo tempo bonito e ocorrem coisas bonitas. O livro te dá o Joyce te dá o que ele quer, né? Então tem momentos que você consegue se agarrar, assim. Eles tiveram um momento legal, eles tiveram algo importante ali. Você quer, como leitor, ou pelo menos eu, quando estava, que acontecesse algo importante entre eles ali. E algumas coisas acontecem, mas toda vez que acontece, por exemplo, esse momento que eles estão lá fazendo xixi, vendo as estrelas e passam uma estrela cadente, pô, que coisa bonita, sabe? A estrela cadente com o jato de urina, né? Tem até essa imagem, né? E eles se cumprimentam. Há nesse cumprimento uma espécie de compromisso, de afirmação daquela paternidade consubstancial. E o Dédalus vai embora e imediatamente o Bloom já começa a se sentir sozinho de novo. Imediatamente ele sente uma certa solidão, imediatamente ele se volta para trás e a casa, que tinha sido quase que domesticada, né, com a presença do Steve, uma casa para a qual arisca, porque ele não queria voltar para casa, ora bolas, mas imediatamente parece uma sombra de novo sobre ele, e ele vai entrar na casa e vai, enfim, tá se preparando para voltar para a cama, né? E, de novo, o narrador te deu, sem perceber, várias dicas de que o Boylan teve lá. Ele vai abrir uma gaveta e fala, o que havia na gaveta? Havia um não sei o que é um presente que o Boylan trouxe para ela, uns bilhetes da corrida de cavalo, que o Boylan tinha deixado lá, porque ele não ganhou. Aliás, é só nesse momento que o Bloom vai perceber, fazer tipo a coisa do throwaway, né? A razão de toda a confusão de acharem que ele tinha ganhado o páreo com o throwaway. Ele vai ver esse negócio e vai perceber que foi tudo meio um mal entendido, né? Vai relativizar ainda mais o que está acontecendo. E o Bloom aí vai ter o grande momento de herói dele no livro, né? Que é vencer o Boylan, né? Que é vencer os como é que chama isso? Suitors, os propositores lá da mulher, os homens, tem um nome no sério, esqueci completamente, desculpa. Estou com suplicantes na cabeça, não é suplicantes, são os que estão cortejando a mulher, né?